Pessoal, então, bom dia a todos aí. Como previsto no nosso cronograma, a aula de hoje, né, ela é sobre escrita científica, né, principalmente aí dedicada a relatórios técnicos científicos, que é o que vocês vão precisar me entregar aí na disciplina. Então, vou apresentar alguns pontos, tá? Essa é uma aula que eu dou lá em metodologia científica e que eu tô repetindo ela aqui com vocês, que muitos de vocês chegam aqui sem saber como escrever o relatório técnico, né? E como vocês vão ser avaliados somente através de relatório técnico. Isso pode acabar prejudicando a avaliação de vocês aí. Então, como é que tá a organização do texto, né, da aula de hoje? Primeiro, nós vamos ter a definição aí sobre o que é escrita científica, eu vou falar algo sobre, depois vou entrar na estrutura do relatório, que é semelhante à estrutura de um artigo científico. Vou apresentar alguns erros que a gente teve aí no semestre passado e estou deixando aqui as referências que eu utilizei para desenvolvimento dessa aula e de material complementar aí para vocês estarem estudando. Bom, então primeiro, gente, vocês têm que ter ideia que escrever o texto, vocês não podem escrever um relatório ou escrever um artigo, vocês não podem escrever ele de qualquer forma. Por quê? Porque trata-se de um texto científico, o qual é uma produção textual, né, uma narrativa escrita que aborda conceito ou teoria com base no conhecimento científico através da linguagem científica. Além disso, além dessa definição sobre texto científico, deve-se ficar atento ao seu público. Você não está escrevendo para pessoas leigas, você está escrevendo para pessoas técnicas, especializadas, gente com interesses na parte técnica a qual você está descrevendo. Então, isso é algo importante, tá? Então, você tem que ter esse rigor, você tem que ter essa atenção, você tem que saber para quem você está comunicando, para quem você está escrevendo. No caso aqui, você está escrevendo para pessoas técnicas. Então, usar jargão, usar um português devidamente correto, utilizar fundamentos teóricos e técnicos para validar, fazer uma boa discussão de gráficos, de tabela, tudo isso consta, né, de um texto científico. Principalmente das duas formas com as quais nós vamos estar trabalhando aqui em laboratório de teoria de controle. Vocês têm aqui o formato, né? Vocês podem me entregar trabalhos no formato de relatório técnico científico ou artigo científico. Então, são próximos. A diferença básica ali entre um e outro é que um artigo científico ele é muito mais condensado em termos de informações do que um relatório técnico. Então você tem muito menos espaço para escrever. Então você tem que ter uma capacidade de síntese bem maior. Bom, além disso, norma técnica, tá? Então a gente não está fazendo um trabalho de escrita porque o Lucas quer assim, não, eu estou seguindo a norma. Qual norma? No caso específico de relatório técnico científico, a norma BNT-NBR 10.709 de 2015. Então, o relatório, o modelo de relatório que nós vamos executar esse semestre, que é aquela versão do ano passado, para quem escreveu no ano passado, uma versão melhorada, ela está contemplando exatamente a BNT, tá? Então, ela está no formato básico que a BNT exige. Além disso, nós temos também o estilo de escrita científica através de artigo científico, o qual não tem uma norma. Quem determina ali o template, a forma estrutural de se escrever um artigo científico é a conferência, congresso ou jornal daquele artigo. Então você vai escrever em termos estruturais, ok? Isso eu estou falando em termos estruturais. Eu não estou falando de qualidade de texto. Eu estou me referindo simplesmente à formatação estrutural do texto. Mas, de um modo geral, relatório e artigo científico, novamente repetindo, caminham muito próximos, exceto pela condensação de informações
que o artigo científico nos permite. Bom, então, basicamente, qual é a estrutura do relatório técnico científico? A gente, primeira coisa, tem que notar que a gente tem duas partes, a parte externa e a parte interna. A parte externa, ela é opcional, que seria a capa, a questão de lombada. A parte interna, ela traz para a gente os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Tá? E veja que aí a gente cai muito naquele relatório, a gente cai bem próximo daquele relatório que nós tínhamos, tá, no semestre passado, aquele template, que é o quê? A folha de rosto, que é a primeira identificação que nós temos ali, né, que é a identificação da instituição, a identificação do aluno, o título do trabalho, a data, o local, esse tipo de coisa. Opcional, tá? Podemos ter errata, você pode ter feito algo errado ou está emitindo uma segunda versão desse documento. Você pode deixar uma errata, que ela é opcional. Agradecimento, se for algo mais formal, algo mais trabalhoso, não é o caso da disciplina, que também é opcional. Resumo na língua vernácula, que no nosso caso aqui é o português, então obrigatoriamente os relatórios têm que ter um resumo, vou falar especificamente sobre os tópicos obrigatórios, lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviaturas e siglas, ambos opcionais, assim também como a lista de símbolos, né, de siglas e símbolos, que seria o equivalente para a gente lá no TCC, a lista de acrônicos, e o sumário. Esse já estava presente no modelo que a gente utilizou semestre passado, que é o resumo do seu trabalho no que ele tem em termos de organização. Como é que está a divisão desse documento, basicamente, com a sua referida página. Bom, aí chegamos, então, na parte grossa, né, do relatório técnico, que é a parte de elementos textuais, que é o que? A introdução, o desenvolvimento e as considerações finais. Então, é aqui que está o conteúdo técnico a qual você deve falar e deve discutir para mim, tá? Então, é aqui que é a parte grossa. É aqui que é a parte onde realmente vocês terão texto, vocês terão discussão. Basicamente, é aqui onde o trabalho será avaliado. Elementos pós-textuais, referências, que essa estava lá, e os demais aí, para o caso da disciplina, está tudo como opcional, então eu não estou cobrando eles, que seria o quê? Glossário, apêndice, anexo, índice, formulário de identificação. Tudo isso daí a gente não está fazendo porque ainda é algo pequeno que a gente está fazendo na disciplina e não tem a necessidade desses arquivos aí, desses elementos pós-textuais. Então, basicamente, tudo que é obrigatório de acordo com a ABNT, nós temos no nosso relatório. Então, em termos estrutural, né, falando da folha de rosto, o template que eu estou passando é do LaTeX, que depois vocês podem subir por Velif ou utilizar algum software específico para editar. Ele está basicamente nisso aqui, é o nome da organização, o título, o subtítulo, caso houver ali, você faz uma quebra de linha e inclui um subtítulo, nome do responsável, que é o nome da dupla, o local e o ano de publicação. Isso está pronto, é só vocês preencherem dados. Então o que vocês trocam? O nome da dupla e o título. O resto já está pronto, vocês não tem nem que mexer. Então essa é a folha de rosto, muito simples de ser feita. O resumo, tá? Essa parte não existia no modelo de relatório ano passado. Então, como eu tinha falado, aquele modelo que a gente estava usando ano passado, ele era um modelo muito simplificado da ABNT. Então, no modelo que eu vou disponibilizar lá no SIGA, o resumo está incluso, que a gente vai trabalhar com um modelo obrigatório ABNT, que é basicamente um resumo, tá? Uma estrutura organizacional ali, um texto que mostra todo o seu trabalho sem discuti-lo. Então você fala de onde está vindo, qual era o problema e o que foi feito, quais foram os resultados alcançados. No resumo, tudo isso é feito de forma genérica. A área é apresentada,
O problema é apresentado, o que é feito é apresentado, mas os resultados são apresentados de uma forma bem geral. Então você não tem uma discussão de resultado. Você dá uma direção para o leitor sobre o que ele vai encontrar. Então, basicamente, é essa estrutura. Tá? Diferentemente do sumário, tá? Porque o sumário ele já vai ser gerado automaticamente. Então, o que ele pega? Ele pega os títulos ali de capítulo, os títulos de subseção. E faz a referência de cada um com a sua respectiva página. Então, é bem isso daí. Então, é a diferença. Que aqui no sumário você só tem o título. E no texto se apresenta a organização basicamente do sumário, mas por texto, que é área, o problema, depois que você apresentou o problema, qual é a solução dada, quais são os resultados que você tem ali. Basicamente isso é o resumo. Bom, na sequência entra uma parte que poucas pessoas fizeram e fizeram corretamente no semestre passado, que é a introdução. A introdução ela é quase a mesma estrutura do resumo. Com qual diferença? Aqui você vai ter a opção de mostrar outros trabalhos. Então você vai mostrar que o que você está fazendo não está vindo do aquém, que foi porque eu quero, porque não. Não, é porque aquele assunto está relacionado a algum trabalho e que os trabalhos estão fazendo alguma coisa. E você está fazendo algo diferente. Basicamente seria isso daí para um caso de um artigo. Para um caso de relatório, você vai mostrar a importância desse assunto que você está estudando. A introdução ela é organizada de 4 ou 5 parágrafos, tá? Mas muito bem estruturados. Então, o início, né, o primeiro parágrafo da introdução, ele traz o assunto geral. Então ele faz nas primeiras frases que você escreve ali da introdução, você está criando um funil, que é partir de uma área geral, a qual está relacionado o trabalho, e especificando qual é a técnica específica dessa área geral que você vai tratar agora nesse relatório. Além disso, você apresenta também, no caso de um artigo, qual é a lacuna, a falha, a fragilidade que esse método tem, que é o que está justificando aqui o seu investimento de tempo para fazer esse trabalho. Você não vai fazer um trabalho, pelo menos essa não é a intenção, em que você não vai contribuir com nada, vamos dizer assim. Tá? Então é importante mostrar o porquê do que você está fazendo esse trabalho na primeira frase, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, que esse aqui pode ser desdobrado no segundo ou terceiro parágrafo, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Então você vai procurar trabalhos relacionados ao seu assunto e fazer mais ou menos o que a gente chama lá no TCC de estudo da arte. Tá? Que é o que? É fazer uma revisão sobre o que foi publicado, sobre como as pessoas estão tratando esse assunto. Então, se é projeto de controle de P&D, por exemplo, usando métodos gráficos, você fala, olha, fulano está fazendo desse jeito, nesse trabalho aqui, é apresentado o método de sintonia de controlador P&D por esse método, nesse outro trabalho foi feito isso com controlador P&D para garantir essa característica. Então, é onde você desenvolve e mostra para o leitor que você tem uma base técnica consolidada. Então é aqui que você mostra para ele, olha, eu sei o que está acontecendo à minha volta. Isso pode se desdobrar em 1 ou 2 parágrafos, dependendo de como você constrói isso, dependendo de quais métodos estão envolvidos, de quantos métodos, né, na verdade, estão envolvidos no desenvolvimento do trabalho. Bom, então uma vez que você faz essa revisão, você chaveia que você terminou a revisão, você chaveia para os seus trabalhos. Então você fala, olha, nessa presente proposta vai ser feito isso, isso, isso e isso. E você agora vai falar sobre o seu trabalho. Você tem um parágrafo para falar exclusivamente o que você está fazendo, tá? Basicamente é isso. O que você está fazendo, o que você está propondo,
uma simplificação dos resultados. Então, como esses resultados foram avaliados, eles foram avaliados usando o índice IAE, foi utilizando o índice RMSE, entre outros. E uma indicativa do resultado. Essa técnica foi comparada, esses métodos foi comparado com essa e essa técnica, e os resultados indicam, por exemplo, que a técnica proposta apresentou uma performance melhor que as demais técnicas em estudos. Assim você encerra ali o seu terceiro ou quarto parágrafo da introdução. E o último parágrafo da introdução, ele é uma organização do seu documento. Então você vai contar para o leitor, olha, nessa sessão é feita uma revisão geral sobre o assunto. É a apresentação sobre o que vai ser feito. Na sessão 2 é apresentado aqui uma revisão de métodos, dos principais métodos envolvidos, necessários para o desenvolvimento desse trabalho. Na quarta você vai está apresentado resultados e discussões, e na última etapa a conclusão do trabalho. Pronto, então você faz realmente uma organização, você descreve como está organizado, o que cada capítulo tem. Eu não sei se é capítulo ou sessão, como vocês irão organizar, mas o que cada capítulo ou sessão contém, o que ela está trabalhando. Com isso você fecha e amarra a sua introdução, seja para um relatório, seja para um artigo científico. A estrutura é a mesma da introdução, tá? Bom, desenvolvimento. Eu gosto de dividir o desenvolvimento do trabalho em duas partes. Por quê? Para não misturar e para facilitar a vida do leitor. Por quê? Você faz uma breve revisão sobre os métodos que você irá utilizar. Então você faz uma breve revisão. Vamos falar que você está falando sobre controlador P&D e métodos gráficos. O método lá de Zier-Nichols e o método de Miller. Então você tem que falar desses dois métodos. O trabalho é sobre isso. Precisei para modelar o meu sistema, eu precisei lá das leis da física. As leis da física, elas estão sendo usadas aqui como ferramenta. Ela não é o objeto de estudo desse trabalho. Então você precisa dar uma revisão teórica desses métodos? Não. Você tem que selecionar os métodos técnicos envolvidos ali, a qual é assunto de interesse e de discussão do trabalho. Então, se você usou a física newtoniana para modelar um sistema massa-mola, ok, você precisou desse conceito, mas não é a modelagem newtoniana o foco de estudo aqui do projeto de controladores. Então, você precisa de dar revisão disso? Não. Você precisa dar lá a revisão sobre o método de Zier-Nichols, você precisa dar a revisão sobre o método de Miller, tá? Então é basicamente disso. Essa é a primeira parte, é o que eu gosto de chamar de preliminares. Por quê? Uma vez que você introduziu para o leitor quais métodos você irá utilizar, é fácil durante o seu desenvolvimento, utilizando a equação do método tal, cita a equação lá em cima, porque o cara sabe de onde você está vindo. Você consegue descrever e apresentar para o leitor a sua sequência de ideias, como você construiu o seu conhecimento. Então, se você tem a revisão bibliográfica apresentada no trabalho, para o leitor isso é muito fácil, isso é muito bom, tá? Na segunda parte, eu gosto de fazer o desenvolvimento analítico, estabelecimento de condições. O que eu tive que tomar como decisão? Então, eu tive que projetar controlador para um determinado sistema. Igual eu pedi lá, por exemplo, em guias de prática do ano passado. Olha, obtenha modelo lá, uma aproximação de primeira, de terceira, de quinta e de nona ordem. Ok. Você podia mostrar todas essas equações ou mostrar como chegava nessas equações na parte desse desenvolvimento. É basicamente o seu caminho do que você faria. Eu, particularmente, não gosto de substituir valores nesse momento. Então, eu estou trabalhando somente com variáveis. Por quê? A minha intenção é obter uma resposta genérica que possa valer, né, para qualquer sistema. Ela possa valer para qualquer sistema. Lá na frente, eu abro a seção de resultados e discussões e faço a substituição numérica para o caso específico que eu estou tratando. Então, olha, você revisou o método, você deu a solução analítica, você fala assim, olha,
Essa solução analítica agora está sendo aplicada nesse caso aqui, que é o caso que a gente está estudando, é o sistema de tanque, é o sistema lá do cilindro com aquecimento, ou qualquer outro, é o sistema fan plate, não tem problema. Você vai aplicar isso lá em resultados. Entendam que a seção de resultados, ela é muitas vezes o seu estudo de caso. É onde você vai entrar com a substituição numérica, é onde você vai apresentar gráficos e coisa e tal. Só toma um cuidado, porque às vezes, tá? Dependendo do que é pedido, não é possível fazer essa separação perfeita. Porque às vezes você vai precisar construir um gráfico, e para construir esse gráfico você vai precisar de entrar com a substituição numérica antes. Tá? Então, nem sempre a gente vai conseguir né, fazer essa divisão tão perfeitamente. Por fim, entra com resultado e discussão e conclusão. Resultado, gente, tem que ser discutido. Aqui foi uma falha de grande parte das duplas. Por quê? Vocês me mostravam gráfico, vocês me mostravam tabela, vocês me mostravam equações, mas vocês não discutiam. A discussão, ela é muito importante. Às vezes você está com um resultado errado, mas a sua discussão está correta. Então você vai ser avaliado pela discussão correta. Não basicamente pelo seu resultado estar certo ou pelo seu resultado estar errado. Você pode ter entendido e seguido um caminho errado, mas o que você fez nesse caminho errado está certo. Então você vai ser avaliado por isso. Então por isso que é importante você discutir. Porque se você me mostra um resultado gráfico sem discussão que está errado, seu relatório está errado. Você não está mostrando para mim, que sou o avaliador, que você sabe o conteúdo. Que você sabe o conteúdo que está sendo discutido. Ah, deslizei, errei, errou, mas você fez toda uma análise ali consistente, correta, observando que está errado, você cometeu um erro. Mas a partir do momento que você analisou aquilo que estava errado, a sua análise está perfeitamente correta. Então eu não sou binário, tá? Do ponto de vista, olha, se ela errou aqui, a questão dela é 0. Se ela acertou, ela tem 100%. Não. Eu avalio aí exatamente, errou, beleza. Mas o que ela fez aqui para baixo? Tá certo? Tá. Então pronto. Onde que vocês têm possibilidade de me mostrar isso? Justamente na seção de resultados, onde você vai discutir dos resultados. Então é na discussão que você tem que me convencer de que aqueles resultados realmente são bons ou são ruins e que você conseguiu aplicar a técnica proposta do guia de prática. Tá? Então tenham essa consciência aí sobre tudo. E a conclusão, né, consiste de uma recapitulação sintética dos resultados obtidos ao longo do trabalho. Então você dá uma visão geral sobre o trabalho, fechando ele nos pontos alcançados. Você fala, olha, partiu-se do estudo dessa técnica para verificar isso, foi comparado com essa técnica, os resultados aplicados nesse sistema demonstram que, para esse caso, a técnica tal foi melhor do que essa, de acordo com não sei o que. Pronto, essa é a ideia de uma conclusão. Então você parte da técnica, pelo que foi desenvolvido, como essa técnica foi avaliada e qual o que se pode concluir dos resultados. Então você vai meio que um caminho todo pelo trabalho, mas numa conjunção verbal, aí, numa conjugação verbal condizente, né, com conclusão, que é de concluir. Então você vai estar fazendo isso no passado. Por quê? O seu trabalho já foi feito, ele já foi realizado. Você não está propondo analisar algo novo. Então a conjugação verbal aqui na conclusão, ela é importante. Bom, outra coisa referente a referências bibliográficas, tá? Então, quem faz uma introdução bem feita, junto com a revisão de métodos, ok? Basicamente, ele vai ter aí de 5 a 10 referências bibliográficas no relatório. Ou mais, tá? Ele vai ter pelo menos 5 referências, 7 referências. Por quê? Você tem que mostrar que você estudou, gente. Se você não mostra que estuda, muita coisa, primeiramente, que você afirma, você tirou de algum lugar, porque não é competência de vocês, nesse momento, falar sobre as técnicas que estão aí. Não são vocês que estão desenvolvendo.
Vocês não estão propondo nada aqui. Vocês estão pegando coisa já divulgada na literatura e escrevendo sobre essas coisas divulgadas na literatura. Então é importante a gente ter esse cuidado de ter referência. Um trabalho com referência demonstra para o leitor que você estudou, que você tem um background ali, né, de conhecimento importante sobre o assunto. E até com as referências a gente deve tomar cuidado. Porque citar site, você pode citar? Pode. Uma vez, olhe lá. Daqui para frente você tem que citar. É artigo, é livro. De preferência, se vai citar artigo, cita artigo de revista, de jornal. Artigo de conferência pode ser citado? Pode. Pode. Mas garanta que você tenha parte das suas referências de documentos fortes. Documentos fortes, eles estão em revista, livros e jornais. Eles não estão em conferências. Normalmente, artigo de conferência tem uma possibilidade muito grande de passar coisa errada, porque a análise de um artigo para conferência, ele não é realizado, em sua grande maioria, com o rigor técnico que é executado a revisão de um artigo para jornal, tá? Então, tenho essa ciência. Orientações para escrita de relatório. Por que eu voltei nisso daqui? Esse slide é um slide do ano passado. Porque que talvez seja a maior dificuldade de vocês do modo geral. Por quê? A maior dificuldade que eu percebi em laboratório de análise é a capacidade de vocês para organizar sequencialmente a série de eventos que precisa ser realizado. Vocês conseguem realizar essa sequência de eventos, mas vocês não conseguem organizar e falar qual é a sequência de operações e de pensamento que vocês realizaram para chegar no resultado apresentado. Então, é super importante, gente, antes de sair escrevendo um relatório, é preciso de ter um rascunhozinho ali de meia página, falando, olha, na seção, a introdução, eu sei como eu vou fazer. Na revisão de métodos, eu preciso do método A, do método B. No meu desenvolvimento, eu tenho esse caminho S para seguir. Então, eu tenho que partir dessa equação para mostrar esse resultado que é importante, para depois aplicar o método A para chegar nesse resultado que é importante, para depois aplicar o método B e chegar no resultado final. Então, essa sequência, ela tem que estar muito bem estabelecida. Tá? Estabelecida no papel. Para quê? Para que depois você consiga pegar ali e seguir e conseguir fazer a conjunção entre essas ideias de forma fluida. Não como uma quebra de página. Ah, acabou aqui, vou passar para outro. Não. A prática, ela é uma prática só. Ela é uma prática que tem uma fluidez. Você tem que seguir aquelas ideias ali. Então você não pode quebrar isso no seu texto. Então, liste a sequência das informações a serem apresentadas no texto. Selecione com cuidado, que foi aquilo que eu disse inicialmente, quais tópicos irão compor a seção sobre revisão de métodos. Então você precisa rever isso com cuidado. Não saia colocando todos os métodos que você utilizou. Por quê? Você sempre vai ter que se perguntar, qual é o objetivo da prática? Quais técnicas eu estou utilizando nessa prática? A partir de você ter essa resposta, você fala, então eu preciso desse e desse método. Lógico, você vai usar outros métodos? Vai. Podia dar revisão nesses métodos? Podia. É necessário? Não. Então, muita gente também errou nessa escolha de revisão de método. Ficava lá gastando tempo, dando revisão e revisão e revisão de método, que não fazia o menor sentido para a prática. Qual é o objetivo da prática? É avaliar a técnica de controle? Então vocês vão precisar revisar método de controle. Ah, tem a lei da termodinâmica, não sei qual. É objetivo estudar essa lei da termodinâmica? Não. Ela é uma técnica que eu preciso usar para desenvolver minha equação. Eu preciso da revisão dela? Não. Tá? De novo, que aqui aí as pessoas começam a se embananar devido à falta de organização. Se você está desenvolvendo um equacionamento, não há no desenvolvimento substituição de variável por valores. Você faz todo o equacionamento usando apenas as variáveis.
Então você vai obter uma equação analítica e depois você substitui os valores no estudo de caso. Aí tem gente que arrumava aquela bagunça. Começava a desenvolver o negócio certo no meio do caminho. A ansiedade era muita e começava a fazer essa substituição de variáveis. Então evitem essa situação, tá? Se você está fazendo um desenvolvimento matemático ou qualquer outro desenvolvimento, você tem que sempre lembrar de mostrar qual é o seu ponto de partida. De onde você está partindo? Olha, exemplo claro disso daqui que as pessoas não tinham o menor bom senso. Cada dupla, vocês sabem disso, tanto no trabalho que foi feito em conjunto com teoria e laboratório, assim como nas práticas de laboratório, cada dupla trabalhava em um ponto de operação distinto. Tinha gente que começava a me apresentar resultado sem sequer falar qual era o ponto de operação que ele estava trabalhando, qual era o gás que ele estava trabalhando. Então como que eu vou chegar e verificar se aquele resultado dele está certo? De onde você está partindo, camarada? Qual é seu grupo? Tem um monte de ponto de operação, tem um monte de configuração diferente de sistema. Qual é o sistema que você está trabalhando? O cara saía mandando resultado sem falar de onde que ele estava vindo. Como que eu valido aquilo lá? Como que eu vou checar e corrigir se está certo ou se está errado? Não é possível, né? Então tem que tomar esse cuidado. Façam uso, tá? Que novamente eu vou mostrar isso mais à frente. Uso de referência cruzada. Por quê? Evita de substituir essa substituição de valores numéricos. Trabalha com variável e usa referência cruzada. Tanto para o equacionamento quanto para figuras e tabelas e coisa e tal. Cuidado com a inclusão de gráficos. Por quê? Às vezes vocês querem comparar. Se você está comparando, o que você está comparando tem que estar no mesmo gráfico. Esse gráfico tem que ter resolução, tá? Então, precisa estar no mesmo gráfico, precisa ter todos os sinais no mesmo gráfico. Por isso, subplot 1, subplot 2, subplot 3, sistema 1, sistema 2, sistema 3 em cada um desses gráficos. Só assim que a gente consegue. E outra, se você está lá no gráfico para comparar alguma coisa, lembra de identificar, olha um monte de informação que está lá. Então identifica, dê zoom, melhore a sua imagem, acerte os eixos, torne a sua figura legível. Porque tinha gente que colocava figura que você falava assim, o que é isso que ele colocou aqui? Tinha lá 4 curvas, uma sobre a outra, e a figura estava pequenininha, você não conseguia enxergar uma linha. Imagina 5 linhas sobrepostas. Então é preciso ter esse cuidado. Então, ó, item 6, 7 e 8 é esses que eu falei. E o item 9. Se há figura, se há tabela no texto, no seu arquivo, tem que haver discussão. Essa tabela, essa figura tem que ser chamada no seu texto. Se a figura está lá e não tem uma numeração para ela, essa numeração não é chamada no texto, a sua figura não precisa estar no texto. Tá? Ela está lá ocupando espaço, está fazendo você perder tempo de criar essa imagem. Porque se você não chama ela para nada, para que está fazendo essa figura tá lá? Se você tem um gráfico e não vai discutir nada desse gráfico, para que você está me apresentando aquele gráfico? Não faz sentido. Se tem um sistema, você tem que discutir o sistema. Se tem um diagrama de controle, você tem que discutir o diagrama de controle. Agora, colocar e não falar nada daquela figura, não coloque, tá? Bom, então até então, essas são as dicas e orientações que eu tenho para passar para todos, tá? Em relação à escrita de relatório. Lembrem-se, português é essencial para a escrita de relatórios. Não dá para escrever achando que você está mandando mensagem no WhatsApp. Não dá para escrever achando que você está mandando um e-mail para o seu colega 2 horas da manhã querendo simplificar tudo. Se fizer isso, vocês serão mal avaliados, tá? Então tenham cuidado com a escrita. Vou apresentar aqui alguns erros, tá? Releiam as frases, tá? Respeitem a conjugação verbal. O texto deve ser escrito de forma impessoal. O eu, o nós, ele não aparece no português. A nossa conjugação verbal, ela nos permite fazer isso. Então, olha lá, inicialmente, identificamos as variáveis de entrada e saída do sistema como sendo a velocidade do ar que o cooler irá produzir.
e a posição que queremos controlar respectivamente. Ok, foi você que fez. No sistema, a mesma frase, a mesma informação numa frase melhor. No sistema em estudo, tem-se como variável de entrada a velocidade do fluxo de ar, que é o que estava entrando lá no sistema da fanpage, produzido pelo cooler. Além disso, do ponto de vista do controle, é de interesse controlar o ângulo formado entre o eixo normal e a placa. Portanto, a posição angular da placa é a variável de saída desse sistema. Então, a mesma informação foi dada usando termos técnicos e usando a conjugação verbal correta, sem mostrar o eu, sem mostrar o nós. Ok? Então, pensem nisso durante a escrita. Outra coisa, vocês têm limite de página em qualquer um dos dois formatos que vocês peguem. Então, não criem tópicos para descrever equações matemáticas. Isso aqui te toma um espaço que você não tem. Tá? Isso aqui te toma um espaço que você não tem. Eu estou no modo apresentação. No modo apresentação, eu estou gastando o mesmo tanto de linha. Mas, quando eu estou escrevendo um texto, isso daqui não é verdade. Às vezes eu consigo colocar a minha descrição de variáveis em uma linha só. Ou em duas. E se eu fosse criar tópicos para todas elas, eu poderia gastar até 10 linhas. Então, tem que ter esse cuidado. Não adotem essa estrutura. E segundo, o advérbio onde é advérbio de lugar. Então, não existe onde da equação. É o em que na equação. É as variáveis que estão presentes na equação. O onde é para lugar. Foi no laboratório? Ok. Não estamos falando de laboratório aqui, estamos falando de equação. Então, usem o em que aqui de advérbio correto para estar iniciando. Tá? O em que, o sendo, essa identificação aqui da descrição das variáveis. E outra coisa, muitas pessoas sequer colocavam a identificação das variáveis. Então, lá tinha o i, o que é o i? O leitor não faz a mínima ideia do que é o i no texto. E tem que ficar supondo que é a variável. Não há espaço para isso no texto técnico. Tá? Outro erro de mau dimensionamento do texto. Não existe seção, subseção e capítulo com apenas um parágrafo. Tinha gente que escrevia um capítulo. Esse capítulo tinha um parágrafo. Em alguns casos, o parágrafo tinha 3 linhas. Acabou o parágrafo, acabou o capítulo. Isso não é capítulo, gente. Porque seu texto está mal organizado. Então a gente precisa de pensar melhor qual é a estrutura. Volta naquilo lá. A primeira coisa é planejar o texto. Se você planeja o texto, você sabe o que você precisa e o que você não precisa. Você precisa pensar no texto, planejar o texto. Depois que o texto está planejado, você tem que voltar e falar assim, olha, eu não dividi demais o meu assunto, não. Como é que ele está? Se tiver dividido demais, volta e refaz a sua estrutura do texto antes de você começar a escrever propriamente dito. Tá? Isso aqui era um exemplo. Ó. Isso aqui era uma seção. Olha, se tem cabimento, uma seção tem um parágrafo apenas e uma equação. Não faz sentido. Não faz o menor sentido você criar uma seção para isso. Usem referência cruzada. De novo, a pessoa, olha o que ela está fazendo. Com essa figura em mente. Que figura que está em mente? Eu posso estar distraído e pensando na figurinha lá do quadrinho. Figurinha do desenho. Posso estar pensando num logo da minha empresa. Não, de acordo com o diagrama de corpo livre apresentado na figura 2. Por isso que a referência cruzada ela é importante. Então tá aqui, ó, de acordo com o diagrama de corpo 2 apresentado na figura 3, hipóteses introduzidas na seção 2.3, ao se considerar a função 2.1, obtém-se, que era a sequência que tinha que ter nessa faixa aqui nessa parte de texto. Agora, cuidado com frases desnecessárias. Olha essa frase aqui. Sabe que quando a placa se movimenta, há energia associada a esse movimento. Isso é óbvio. Para que você está gastando espaço no seu texto escrevendo coisa óbvia? Isso é definição, basicamente, de energia cinética.
Então não tem cabimento. Tem que voltar na frase e ler. Isso aqui que eu escrevi está fazendo sentido? Ah, é difícil escrever? É difícil escrever. Não é fácil, não. Mas se a gente não começa a treinar, se a gente não começa a corrigir, que dia que vocês vão aprender a escrever? Nunca. Então tem que voltar. Isso aqui, gente, é operação lá, que vocês viram lá em Garrave. Isso aqui é produto vetorial, é produto entre vetores. Então não coloca ponto, tá, em operações que não são vetoriais. Você está fazendo lá a equação, a sua equação não é um produto vetorial, para que esse ponto aqui no meio? Isso é simbologia da matemática, isso indica que é um produto vetorial, algum tipo de produto, são dois lá, eu não lembro qual, mas é um produto entre vetores, e aí? Tá? Então, ó, não existe ponto para multiplicação de variáveis, deixa isso lá para a tia do ensino médio, que ficou lá atrás, vocês estão formando na graduação. A x, todo mundo sabe que o a é uma variável, x é outra variável, e que entre as duas variáveis você tem um produto. E melhor, você sabe, inclusive, que tanto a quanto x são escalares. Ou a ou x é escalar aqui no caso. Você não está tendo um produto vetorial. Você tem que ter formalidade. Olha o que foi me entregue no relatório do semestre passado, tá? E a função de transferência tem a seguinte cara. Uma frase dessa cabe num texto científico? Não cabe nem para um aluno do técnico. Imagina para um aluno de curso superior. Então, não dá para fazer, né? Não cabe isso daqui. Onde está a formalidade? Onde está o sétimo período aí, né? Então, cuidado com essa formalidade da norma culta da língua portuguesa. Referência cruzada, tabela, figura e equação, quando você precisa citar as palavras, tabela, equação, figura, elas devem ser citadas com letra maiúscula. Então, tabela, figura e equação. Em muitos momentos, tá? Você, para tabela e figura, a gente não utiliza tabela, figura, seção, capítulo. A gente não utiliza parênteses. Não coloca o número dentro do parênteses. Para equação, a gente distingue a referência cruzada de equação. De forma que toda equação deve ser citada, referenciada, né, na referência cruzada, usando parênteses. Então a numeração deve aparecer entre parênteses. Segundo, na grande maioria das vezes, se você sabe que você tem um número e esse número está dentro de parênteses, esse número ele se refere à referência cruzada de uma equação. Se refere a uma referência cruzada de equação, a palavra equação não precisa aparecer na sua frase. Em 90% dos casos, a palavra equação ela está sobrando na sua frase. Então, ao substituir 2.8 em 2.4, obtém-se. Qualquer um aqui entende que você está substituindo duas equações. Você está substituindo a equação 2.8 na equação 2.4. Mas o seu texto ele fica muito mais fluido, muito mais fácil para ser para o leitor ler e entender o que você quer dizer. Você não precisa de falar, ao substituir a equação 2.8 em 2.4 é obtida a equação da força de errado. Não, é obtido isso aqui, pronto, vai obter outra equação. Ué. Substituiu, manipulou duas equações, vai resultar no quê? Em outra equação. Não tem jeito de chegar numa coisa diferente, não vai chegar num algoritmo. Então tomem esses cuidados, tá? Aqui está um exemplo clássico de como vocês devem fazer. A curva do gráfico tem que ser legível, o eixo do gráfico deve ser legível, o eixo X, o eixo Y, a variável que está aqui, e aqui no meu slide, a resolução dessa imagem não está bacana, e podia melhorar ainda, principalmente a resolução das variáveis aqui do eixo, né? Então tem que se ter cuidado. Tem mais de uma curva, tem mais de uma resposta. Para cada gráfico desse daqui, o que eu preciso? Preciso por legenda. Você pode colocar a legenda no gráfico, ou você pode colocar a legenda na própria descrição
da figura. Então, olha, a linha azul representa o sistema nominal, a linha vermelha representa lá o controlador P&D, projetado pelo método tal, e por aí vai. Em alguns casos, tá? Aqui o gráfico tá bonitinho, tá espaçado. Às vezes a gente vai trabalhar agora com um projeto de controlador. Os controladores nos produzem resultados muito próximos. Se produzem resultados muito próximos, eu vou precisar de vir aqui, por exemplo, numa variação, que é aqui que está me interessando, ó, em torno ali de 1 a 2 segundos, eu preciso ali dar um zoom e mostrar esse zoom aqui no gráfico. Tenho como fazer isso facilmente. Então você cria um zoom aqui e fala, olha, aqui você pode observar no zoom. E o leitor pode observar no zoom e ver o que você está discutindo no texto. Então, esses cuidados a gente tem que ter, tá? E outra, em controle você vê a resposta do sistema, você vê os estados, mas você vê também o sinal de controle. Se você não vê sinal de controle, se você não vê as respostas, faz pouca diferença. Bom, terminando a aula aqui, você tem a referência e material de estudo que eu estou deixando aí no Cigarra para vocês. Estou deixando um curso, escrita científica, estou deixando a norma BNT, estou deixando um texto complementar aí sobre escrita científica. Leiam e estudem, porque vocês serão cobrados por isso, tá? Para depois não falar que o professor está sacaneando, que o professor está cobrando demais. Então estudem, quem não sabe, procura correr atrás aí para aprender, ok? Bom, é isso. Semana que vem, na próxima aula, já acabou, já vou subir os padrões aí pro Cigarra, vou disponibilizar todo o material. Na próxima aula eu entro com identificação de sistemas, tá? A gente vai trabalhar com métodos de identificação numéricos. Então, é assunto novo, é assunto que vocês não verão em teoria, então não faltem a próxima aula. Depois vai ficar pesado para vocês conseguirem desenvolver isso daí sozinho, tá? Então, de novo, nas duas próximas aulas, método de identificação, em que é assunto novo, o qual não é visto em teoria. Então, vocês vão ter que aprender um pouco dessa teoria comigo aqui em laboratório e fazer a aplicação direto no guia de prática, que é o guia de prática 1 e 2. Ok? Pessoal, alguém tem dúvida sobre o que foi apresentado aqui? Alguém quer perguntar, esclarecer algo sobre? Bom, ninguém manifestou aí, então eu vou considerar que não há dúvidas e tô encerrando a aula então. Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Até a próxima semana. Próxima semana, métodos de identificação. Boa semana a todos. Qualquer dúvida, qualquer problema lá no Cigarra, me procure, me informe aí por e-mail, via chat, para que eu possa corrigir, eu possa esclarecer a dúvida de vocês. Um abraço, boa semana para todo mundo aí. Até a próxima semana então, até a próxima segunda. Tchau, professor. Tchau, Larissa.